Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 7 de julho de 2024. O evangelho que estamos meditando hoje é de autoria de Marcos, capítulo 6, versículo de 1 a 6. O Evangelho de Jesus Cristo deste 14º domingo do tempo comum. Jesus Cristo caminha, Jesus Cristo entra nas aldeias, Jesus Cristo convive entre as autoridades, os mestres da lei, mas Jesus também convive com seus parentes, com seus familiares. E aqui o evangelista Marcos pontua ou aborda um aspecto muito importante da vida de Jesus Cristo: a resistência entre os seus. Jesus não foi compreendido, não foi acolhido, não foi aceito entre as pessoas conhecidas, porque eles não conseguiam ver em Jesus Cristo o ser Deus, o ser divino, mas eles olhavam para Jesus como um homem comum, como um ser humano e nada diferente dos outros. E por isso Jesus não realizou nenhuma obra, grandes milagres. E conclui o evangelista, o evangelista Marcos: Jesus saiu dali e ficou admirado com a falta de fé deles, e foi para outros lugares. O que aborda e relata a primeira leitura de hoje, deste domingo, meus irmãos. O profeta Ezequiel é esta pessoa, esta presença enviada por Deus a Israel para dizer: entre vocês existiu um profeta e vocês não escutaram, vocês que são de cabeça dura, coração de pedra, vocês que não acolheram, mas ele existiu entre vocês. Vejam bem, meus irmãos, será se entre nós também, nós que nos identificamos com a igreja cristã, católica, apostólica romana, nós que temos esta identidade cristã, será se também nós não estamos fora do convívio de uma identidade com Jesus Cristo? Às vezes olhamos para Jesus como um ser comum, como um ser qualquer, e não procuramos viver a dimensão mais profunda do ser cristão, a luz da fé, a maturidade da fé. Olha o que testemunha Paulo na segunda leitura de hoje, Ele diz ter na carne um espinho, de Satanás, para não deixar com que a soberba, a vaidade domine o seu próprio coração. E ele lembra bem o que ele testemunha como a sua própria fé. Mas ele disse-me: basta-me a minha graça, Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que eu me torno forte, Diz o apóstolo São Paulo. É quando eu reconheço que eu não sou digno, é quando eu reconheço que eu também sou pecador, é quando eu reconheço que eu não devo apontar o dedo para o outro, para o meu irmão, mas reconhecer que só a graça de Deus basta na minha vida. É reconhecer que eu sou fraco, que eu sou pequeno, que eu sou impuro, que eu sou limitado. Isso não é um masoquismo, meus irmãos, isso não é um inclinar-se, isso não é diminuir a minha dignidade. Observemos bem,
o que testemunhou João, aquele que o próprio Jesus Cristo pronunciou. Ele ouviu da boca do próprio Mestre Jesus Cristo que nenhum ser humano nascido de mulher seria maior do que João, porém o menor no reino do céu seria maior do que ele. E o que disse João, né? Eu vos batizo com água, mas depois de mim virá aquele que vos batizará com o fogo do Espírito Santo, de quem eu não sou digno de me abaixar para desamarrar as correias da sua sandália. Então a humildade é o posto mais alto da vida do cristão. Os conterrâneos de Jesus Cristo, não o aceitaram, não acolheram Jesus Cristo, porque eles eram soberbos. Eles se sentiam os donos da verdade, os superiores, melhores do que os outros. Por isso eles não compreenderam Jesus. O que diz bem o profeta Ezequiel na primeira leitura. Eram pessoas de coração dura, né? Pessoas distantes da graça. O que Paulo lembra bem, que só a graça basta, né? Basta-te a minha graça, né? Pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. As palavras lindas do apóstolo São Paulo, para dizer que é quando eu reconheço que eu mais preciso de Jesus Cristo, mais preciso de Deus do que aquilo que eu ofereço para o outro. Tem pessoas que o fato de servir, de fazer alguma obra de bondade em prol da vida de um outro, se sente dono da verdade, dono do conhecimento, acima do bem e do mal. Isso não é ser cristão. Isso não está dentro da proposta da mensagem apresentada por Jesus Cristo no domingo do dia de hoje, deste 14º domingo do tempo comum. Procuremos viver a nossa fé em comunhão com Jesus Cristo, lembrando as palavras de Jesus, quando também foi informado que a mãe e os irmãos, os parentes estavam à procura dele. E o que disse Jesus, Minha mãe, meus irmãos, como quem dissesse, minha família, são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai que está no céu, e praticam, ouvem e praticam as palavras do meu Pai que estão nos céus. Então, que a nossa identidade como membros da família de Jesus Cristo nos leve a viver a nossa fé com mais dedicação, com humildade, com zelo, procurando a graça de Cristo nas nossas vidas, nos preenchendo desta sabedoria, da presença do Cristo que renova, fortalece e nos leva sempre nos caminhos da paz. Que neste domingo, o dia do Senhor, o Dies Domini, que você e toda a sua família, claro, presente na igreja, rezando, comungando o corpo e sangue de Jesus, cresça e amadureça na fé, e a graça de Deus domine a tua vida, a tua casa, a tua família, e te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.